Boa noite, linda Igreja de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu louvo a Deus por essa casa, louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Quando eu decidi aceitar o convite de estar aqui, a esposa falou assim: você tem certeza? Eu falei: amor, eu sinto no espírito de estar junto desse compromisso. Todos os anos Deus tem me dado o privilégio de participar. É sempre uma marca na minha vida, é sempre uma marca estar aqui. É bom você estar num lugar onde você é celebrado. Terrível você estar num lugar onde você é aturado, né? Tem lugares onde as pessoas até te querem porque de alguma forma eles te ouviram falar, mas não te conhecem, né? Então, de alguma maneira, as pessoas querem ter um contato, querem ouvir algo, mas não tem nenhuma celebração. Estar num lugar onde você é celebrado faz toda a diferença. Louvo a Deus por essa casa, pela vida do meu querido pastor Emerson, pastora Kátia. Obrigado pelo coração, obrigado por toda a família, obrigado por todo o ministério, todos os pastores, pelas orações. Foram dias bem difíceis, né? Onde a gente passou uma fase bem complicada. Foram 26 dias de internação, 24 dias de UTI, 5 entradas no centro cirúrgico, 3 intubações e uma luta, né? Quando eu resolvi o rim, o coração eu ficava ruim. Quando eu resolvi o coração, a cirurgia abria. Então, realmente foi uma luta muito grande. Chegou uma hora que os médicos tiveram que tomar uma decisão. Era impossível tratar as 3 coisas: o rim, a cirurgia e o coração em si. Então, eles tinham que escolher pelo menos uma coisa que corria menos risco. Então, sempre foi muito delicado todo o processo. E, graças a Deus, o Senhor nos deu vitória. Entende? E eu sei que essa vitória é fruto da oração da igreja, né? Assim como essa igreja, pessoas se levantaram no Brasil para orar, fora do Brasil, para nos sustentar em oração. Louvo a Deus por todas as pessoas que entraram em contato com a minha família. Eu fiquei fora do ar por mais ou menos 30 dias. Eu não atendi telefone, eu fiquei realmente por conta dessa experiência com Deus. Muitas coisas eu creio que a gente vai tirar de proveito e vai poder falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, né? Mas eu vim hoje aqui falar sobre paternidade, né? Eu gosto de ser fiel ao tema proposto pela conferência Origem, né? E antes de ler o texto, eu quero contar uma experiência. Essa experiência mudou a minha vida. Eu nasci no Evangelho. Eu tenho 66 anos de idade e estou 11 quilos mais magro, né? Depois da cirurgia. E eu venho servindo ao Senhor desde a minha tenra infância. A minha primeira pregação foi aos 14 anos de idade. Então eu venho servindo a Deus no altar há muitos anos. Graças a Deus, ao longo dessa jornada, eu nunca me desviei do Evangelho. Sempre estive firme na casa do Senhor. Tive a oportunidade de estudar no seminário, tive a oportunidade de conhecer. Muitos amigos abriram portas, entre eles quero honrar o pastor Luiz Hermínio, o pastor Juscelio, pessoas que abriram portas para que eu pudesse, de alguma forma, pôr para fora aquilo que Deus me permitiu pôr para dentro, né? E por consequência disso, essa casa, né, pastor Emerson e tantas outras igrejas do Mevan e fora do Mevan. E eu venho servindo a Deus há muitos anos. E eu servia um ministério, alguns anos atrás, até 2010, eu servia um ministério na cidade de Curitiba, um ministério muito grande. Eu cheguei em Curitiba no ano de 97, para começar uma igreja com 60 pessoas. Na verdade, essa igreja existia já por um ano, onde havia um apóstolo que havia fundado esta igreja, e Deus me mandou para lá. Eu era um empresário, e Deus me pediu para deixar as empresas e ir lá para esse trabalho pequeno, lá na cidade de Curitiba. Deus colocou a mão nesse trabalho. E esse trabalho, em 13 anos, tinha 7.000 membros da igreja local. Em 13 anos, a igreja tinha 7.000 membros na sede.
Nós abrimos durante os 13 anos 8 igrejas, eu abri 6 delas. E Deus me permitiu ser coordenador de uma rede de igrejas. Uma rede de igrejas. Eu comecei a coordenar um projeto chamado Cobertura Ministerial, onde nós tínhamos um processo de dar cobertura para várias igrejas. Até que no ano 2010, eu estava na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, eu estava me formando, eu havia feito um curso. Eu estava muito feliz, porque nós íamos inaugurar um templo para 5.000 pessoas, sede própria, um edifício garagem de 4 andares. Sim, Deus abençoando, pensa a mão de Deus colocando. Nós íamos inaugurar, isso foi no dia 18 de maio de 2010. Nós íamos inaugurar em outubro esse templo. Eu estava muito feliz, estávamos ali, começamos a construir isso com 60 pessoas, um milagre, um grande avivamento da parte do Senhor. E eu estava sentindo a grande realização da minha vida ministerial. Eu era o melhor amigo do meu apóstolo, graças a Deus pela nossa aliança familiar, e o meu coração era convertido a ele, o coração dele convertido a mim. Nós não tínhamos problema. Eu vou repetir, nós não tínhamos problema. Não tínhamos problema. Não existia aquele negócio de inveja, ciúmes, nada disso. O Senhor tinha nos dado um coração de unidade. E no dia 18 de maio de 2010, eu estava na cidade de Atlanta, na igreja onde a filha do Martin Luther King é pastora, uma igreja de 8.000 membros, todos eles mais escurinho ali, aquela turma que nasceu depois das 22 horas, sabe? Nós éramos os únicos branquelos daquela coisa lá, sabe? Eu que sou meio pardo assim, que nasci lá para as 6h30, 17h30, né? Tá? E era uma coisa linda, era um coral de 100 vozes, a capela com piano de cauda, pensando num sonho. E eu entrei nessa igreja, e quando eu fui entrar na igreja, haviam 12 portas. 12 portas. E quando eu fui entrar numa das portas da igreja, eu tive uma paralisia parcial. O que foi que aconteceu? Da cabeça para baixo, o meu corpo não obedecia à minha mente. Na porta da igreja, na entrada da igreja. Quando eu atravessei, tinha uma cortina de ar, e é como se aquela cortina de ar tivesse provocado uma paralisia. E eu pensava, eu via tudo, mas não conseguia comandar meu corpo. Eu me recordo daquele momento, no desespero, tentar levantar a mão e não conseguia. E de repente aquilo começou a me dar uma agonia, parecia que eu tinha ficado paralítico. Até que o Senhor, o Espírito Santo, começou a colocar uma paz no meu coração. E naquele tempo de paz, eu falei, Senhor, é o Senhor que está fazendo isso? É o Senhor que quer fazer comigo? E aí eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus 3 vezes, audivelmente 3 vezes. E nesse dia, o Senhor falou claramente essas palavras: acabou o seu tempo. Na comunhão, eu não quero citar o nome para não ter necessidade de expressar, nessa igreja, e acabou o seu tempo como líder desse projeto de cobertura ministerial. E quando Deus falou aquilo, meu corpo se soltou. E aquilo foi para mim uma das piores notícias que alguém podia me dar. Porque eu comecei a me perguntar, por quê? Por quê? Para quê? Eu estou no melhor momento da minha vida. Eu estou feliz. A igreja me ama. O apóstolo me ama. Eu não tenho uma única razão para poder deixar essa igreja. Aí vinha a segunda pergunta, eu vou fazer o quê? Eu cheguei lá com 38 anos de idade, um empresário bem-sucedido, a pastora Emerson conhece a minha história, a pastora Kátia. Eu vendi 5 empresas para ficar de tempo integral no ministério. Agora eu com 50 anos de idade, vou fazer o quê? Sem igreja, sem dinheiro. E Deus falou, acabou o seu tempo. E é claro, eu sou bastante emotivo, eu chorei. E eu sentei do lado do meu apóstolo.
E eu só chorava. O culto estava acontecendo e eu não estava ali. E só tinha duas perguntas: por quê e o que eu vou fazer a partir de agora? Por quê e o que eu vou fazer a partir de agora? Você vai entender por que eu estou lhe contando essa experiência. Poucas vezes na minha vida eu contei essa experiência publicamente falando. E de repente, num determinado momento, meu apóstolo era um homem muito firme. Ele falou assim: pelo amor de Deus, para de chorar. Eu estava do lado. Ele falou: presta atenção na mensagem. Aí me deu a dura. Eu tentei me recompor, mas eu não consegui. Ele falou a segunda vez: presta atenção na mensagem. Aí falou mais firme. E eu meio que tentei, enxuguei as lágrimas. E nesse segundo momento, o pregador, nunca vou esquecer o nome dele, chamava-se Dr. Caranja. Ele era um africano, e ele estava pregando, bem daquele jeito africano. E ele se virou, pastor Emerson, na nossa direção. Imagina uma igreja enorme, né? Ele virou na nossa direção e falou assim: ouça bem! E apontou. Ele não citou meu nome, nem falou que era eu. Mas ele foi na direção daquelas milhares de pessoas e falou: ouça bem, sabe por que Deus te tira de lugares? Sabe por que Deus muda pessoas? Quando é de Deus, não é por causa de problema, é por causa de propósito. Aí veio minha primeira resposta: por que Deus me tirou? Em seguida ele falou assim: ouça bem, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar onde eu quero, e eu estou te mudando, porque o que tem pela frente é maior do que tudo que você viveu até o dia de hoje. Você precisa deixar o que você está fazendo para fazer o que eu quero que você faça. E uma das razões de estar aqui hoje, de vindo para São Paulo, foi essa palavra. Eu larguei uma igreja de 7.000 pessoas e vim em São Paulo começar uma igreja com 18 pessoas. Mas naquele mesmo final de semana, isso foi num sábado, eu fui a uma outra igreja. Isso foi no culto da manhã, e eu fui no culto da noite, numa outra igreja. E eu falei: Deus, se for o Senhor, eu quero que o Senhor confirma para mim esse troço. Dei uma de Gideão. Diz que é criança que pede prova. Gente, eu sou criança. Tem alguns momentos que ou você tem certeza que foi Deus, ou você vai quebrar a cara. E Deus sabe que eu não estava duvidando dele, eu só queria confirmações. Eu fui numa igreja pequena, uma igreja profética. Estava pregando uma profeta, uma mulher profeta. E quando eu entrei, sentei lá no fundo. Ela estava pregando em inglês. Eu sentei lá no fundo, eu e minha esposa. E daqui a pouco o marido dela se levantou do altar. Enquanto ela pregava, foi até onde eu estava. E ele falou assim: olha, quando terminar esse culto, Deus mandou jantar com você e com a sua esposa. Não te conheço, mas Deus quer entregar uma palavra para vocês. Aí eu falei: Deus, obrigado. Quando terminou aquele culto, aquele casal que nós não conhecíamos de nome, não conhecíamos pessoalmente, nos levou para jantar. Estava eu e a minha esposa, aquele casal, e na hora que sentou, a profeta sentou na minha frente. E ela falou assim: antes de comer, eu tenho uma palavra para te dizer. Ouça bem, você conhece o que é cobertura ministerial. Mas cobertura ministerial, preste atenção, cobertura ministerial traz proteção, mas só paternidade da herança. Eu vou repetir: cobertura ministerial é como um teto, ele te protege, mas ele não te leva a lugar nenhum. Agora, quando a cobertura também é pai, quando a cobertura também é paterna, além de te cobrir, ela te aponta para o teu propósito. E ela falou assim: hoje de manhã, quando Deus te tirou,
é porque Ele queria te migrar de cobertura para paternidade. E a partir daí eu comecei a pensar, refletir a respeito de paternidade. Isso foi no dia 18 de maio, a segunda experiência, também foi dia 18 de maio de 2010. E de lá para cá eu tenho lido, ouvido muito sobre paternidade, pregado pouco sobre isso. E quando eu liguei para o pastor Emerson, falei, pastor, eu quero pregar. É porque Deus tinha me dado uma palavra sobre paternidade. E eu queria dividir essa palavra com vocês. Então, com base nessa experiência e também num texto bíblico, eu quero compartilhar com você uma palavra. Tá? O tema da minha mensagem hoje é a escolha e a escola de um discípulo ministerial. Eu vou repetir. A escolha e a escola de um filho ministerial. Repita comigo. A escolha e a escola de um filho ministerial. Vira para alguém e diga assim, a escolha e a escola de um filho ministerial. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. A partir do verso 15, a partir do 19, a partir do verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, e ele estava na 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Segue em frente. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai. Fala comigo, deixa beijar meu pai. Fala de novo, deixa beijar meu pai. Deixa beijar minha mãe. Preste atenção no texto. Então te seguirei. Meu Deus, só aqui eu podia parar. Enquanto seu pai e a sua mãe não receberam o seu beijo, você não está abençoado para o ministério. Isso chama-se honra. Eu vou repetir. Eu estou falando sobre pais, no caso de Eliseu era pai físico, mas estou falando sobre pais espirituais. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de boi e o imolou com os seus aparelhos, os bois, cozeu a carne e deu aos bois, e comeram então, e dispôs-se a seguir Elias. E o que ele fez? O que ele fez? E o servia. Pai, obrigado por essa palavra, fala conosco, em o nome de Jesus. Queridos, o texto a partir do versículo 15, eu já fui direto para o versículo 19, a Bíblia diz que Deus aparece para Elias e diz assim, Elias, eu quero que você vá e unge 3 pessoas, unge Azael, unge a Eliseu no seu lugar, tá? Unge Azael, unge a Eliseu no seu lugar, esqueci o terceiro, e unge Jeú como rei de Israel. Deus deu uma ordem a Elias. Aí você pega o texto e você vê que em seguida ele não foi até Azael, ele não foi até Jeú, e ele foi direto até onde estava Eliseu. E chegando ali onde estava Eliseu, ele pega a sua capa e diz que Eliseu estava lavrando o campo com 12 juntas de bois. E quando Elias passa, ele lança a capa sobre Eliseu, ele não dá uma única palavra. Eles não trocam um único diálogo. Ele pega a capa, ele lança sobre a vida de Eliseu, e mais à frente, a única palavra de Elias foi, você já sabe o que eu te fiz. A única coisa que Elias fala é, você
já sabe o que eu te fiz. E vem muito claro. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a escolha de um filho ministerial. Elias não era um filho natural de Eliseu. Eliseu não era um filho natural de Elias. Eliseu se tornou um filho ministerial. Ouça, filhos ministeriais você não escolhe, filhos ministeriais você reconhece. Eu vou repetir, filhos ministeriais você não é afinidade, não é amiguinho, não é quem gosta de você. Filho ministeriais não é quem te bajula, filho ministeriais não é quem te dá a maior primícia, filho ministeriais não é quem lambe e lava teu carro, filho ministeriais não é escolhido por você, filhos ministeriais são escolhidos por Deus. E o que você faz é reconhecer aqueles a quem Deus já escolheu. Há muito erro no dia de hoje, que as pessoas estão procurando pessoas por afinidade e não por propósito. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Afinidade, ela vai tão rápido quando ela vem, como vem. Afinidade, ela chega rápido e ela vai embora rápido. O que permanece é propósito. E muitas vezes, ouça o que eu vou dizer, muitas vezes, a pessoa que Deus escolheu não tem nenhuma afinidade com você. Até que você invista nela. E a hora que você investir, você vai descobrir o segredo que está dentro dela. Filhos ministeriais não se escolhe por identificar-se com ela, embora seria melhor assim. Seria bom, e algumas vezes acontece, mas isso não significa que todas as vezes é assim. Tem pessoas que às vezes você diz assim, sabe, tem alguma coisa contra aquele cara ali, tem alguma coisa daquela pessoa que me inquieta, e aí você cria uma resistência na alma, e você impede de que uma pessoa que Deus colocou para te ajudar, te ajude porque você não foi com a cara dela. Nem todo filho se identifica com o pai. Nem todo pai tem afinidade com o filho. Mas a paternidade não é afinidade, paternidade é propósito. Entenda que eu vou chamar de afinidade. Afinidade é sentir parecido. Sabia que você pode carregar algo do seu líder sem se parecer com ele? No sentido de gosto, mas é igual no sentido de propósito? A gente tem que tomar cuidado para a gente não rejeitar quem Deus já aceitou. Às vezes nós fechamos a porta para quem Deus já abriu há muito tempo. Às vezes nós fechamos a porta ministerial para quem Deus já abriu há muito tempo. Ao longo desses 40 e poucos anos de ministério, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido um pouco mais homem de oração em relação a algumas pessoas. Porque tem pessoas que te incomodam. Mas o que você não entende é que a esposa incomoda a gente. A gente incomoda a esposa. E nem por isso você se desfaz dela. Fala comigo, ferro com ferro, se afia. E tem pessoas que são verdadeira lixa na vida da gente.
que bota a gente para poder ser aperfeiçoado. Será que eu tinha que pregar hoje aqui? Quem escolheu Eliseu não foi Elias. Quem escolheu Eliseu foi Deus. E a impressão que eu tenho é que Elias era turrão, né? Era bem turrão. E quando ele viu Eliseu trabalhando, ele chegou lá, lançou a capa e foi embora. É o que o texto deixa claro. Não ficou assim, olha, Deus mandou, eu estava no monte orando, Deus me mostrou você. Você sabia que Deus me revelou o seu rosto, quem você era? Ah, olha, eis que o Senhor me disse que você é filho de fulano, filho de Beltrano. Cara, quando Deus une pessoas, não precisa de profecia. A profecia pode até vir a confirmar algo. Mas quando duas pessoas de propósito se encontram, os espíritos se unem. Ainda que no início as afinidades não sejam tão boas. Então a primeira verdade sobre escolha é que é Deus que escolhe, a gente só reconhece. A segunda verdade é que Deus não escolhe alguém para trabalhar, Deus escolhe alguém que já está trabalhando. Não, você perdeu a grande oportunidade. Tem muita gente sentada dizendo assim, será que não vai chegar a minha oportunidade? Enquanto você estiver esquentando a traseira com o seu bumbum, Deus não vai mover para fazer nada. Pastor, eu tenho um chamado. Para quê, filho? Tem chamado? Se coça. Se coça. Gente, deixa eu confessar um negócio. Tem um termo que eu não aguento ouvir na minha vida. Pastor, conta comigo, vou vestir a camisa. Você quer me deixar com raiva? Fala isso comigo. Porque eu não aguento mais gente que veste a camisa, mas não soa. Eu vou repetir. Eu não aguento mais ver gente dizendo que veste camisa, mas não dá uma suadinha nela. Compra a camisa e usa longe em qualquer lugar. Eu não quero gente que vista a camisa, eu quero gente que soa a camisa. A segunda verdade é que Deus escolhe pessoas, não para trabalhar, Ele escolhe pessoas que já estão trabalhando. Ele manda escolher Eliseu e ele já estava trabalhando. Ele não foi escolhido para trabalhar. Ele foi escolhido porque ele já estava trabalhando. Você tem um chamado? Quem tem um chamado aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então se coça, olha para alguém e fala assim, se coça. Faz alguma coisa. Se mexe. Mas pastor, hoje eu vou abrir meu coração. Pastor, eu fui chamado para pregar. Eu tenho na minha gaveta um martelo e um prego. Eu já dou, falo assim, ó, tem um quadro para pendurar ali, tem outro quadro para pendurar lá, tem outro quadro para fazer, tem uma madeira para colocar lá, quer pregar, pode pregar. Não existe ministério de pregação. Existe ministério de serviço. E se Deus quiser, servindo, você prega. E você não precisa do microfone para pregar. Ele pega e lança a capa sobre Eliseu. Não para Eliseu começar a trabalhar, mas porque ele já estava trabalhando.
Terceira verdade sobre a escolha de Deus. Deus escolhe pessoas que aprenderam a honrar as autoridades sobre a sua vida. Gente que não tem honra não serve para trabalhar para Deus. Gente que não sabe o que é honra não serve para servir a Deus. Eliseu fala assim, por favor, eu posso beijar o meu pai e beijar a minha mãe? Ele podia simplesmente abandonar tudo que ele estava fazendo e falar assim, uau, Deus lembrou de mim. Dar as costas para as autoridades sobre a vida dele. E é isso que muita gente faz. Sai da igreja, vai num boteco chamado profecia, vai numa casa de profecia e recebe a profecia. Deus está te entregando o ministério. Aí você vai lá e abre o ministério de Absalão. Aluga qualquer buraco, abre um salão ali. Tem gente que tem unção de Absalão. Tudo que quer é abrir um salão. Querida, faz curso cabeleireiro e abre o teu salão. Vocês viram que eu estou em casa, né? Olha para alguém e fala assim, ainda bem que você veio também. Sabe por que Deus escolheu Eliseu? Está subliminar no texto. É porque já existia no coração de Eliseu uma expectativa de unção. Pastor, como é que você tira essa consciência? Porque Elias não deu uma única palavra para ele. Quando Elias lançou a capa, no coração dele, chegou a minha hora. Ele já estava aguardando aquilo. Mas mesmo com toda a expectativa no coração, ele olhou para trás e falou assim, eu não posso começar de maneira errada. Eu preciso honrar meus pais. Mas não é só honrar os pais. Como foi dito aqui no momento de oferta, a honra é um princípio que não é só para com a autoridade, a honra é para com o seu irmão. Mateus capítulo 10. Aquele que recebe seu irmão na qualidade de irmão, aquele que recebe o justo na qualidade de justo, aquele que recebe um dos pequeninos porque é meu discípulo, esses têm honra e jamais ficarão sem recompensa. A honra não tem a ver com a patente. A honra tem a ver com quem você é e não com o que o outro é. Quem é de honra, não honra só superior, honra o seu igual e honra o seu inferior. Eliseu decide honrar os seus pais e decide honrar as pessoas. Ele matou os bois, fez uma churrascada e #partiu. Então aqui estão alguns critérios para que Deus possa te escolher. Agora, querido, toda escolha, ela só dá início a uma escola. Eu vou repetir. Toda escolha, ela só se concretiza com uma escola. Não é porque uma capa caiu sobre ele, agora ele é o superstar. Não é porque agora o apóstolo Luiz Hermínio entregou uma profecia que você vai... Processos são necessários para que escolhidos possam se consolidar no seu lugar. E aí começa a escola. E eu queria ler com você rapidamente um texto no segundo livro dos Reis, capítulo número 2. Aliás, não vou ler não. Eu vou citar o texto rapidamente.
Só vou começar lendo ele, e depois, porque ele é longo, de 1 até 8, mas não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, e até me poupar um pouco de ficar muito tempo em pé. Tá? 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: E sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num rodamuinho ao céu, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E foram até Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor tomarás o Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: Também sei, ficai calai-vos. Queridos, esse texto até o versículo 8 vai falar que Elias passou por 4 lugares. Elias passou por 4 lugares. Elias passou por Gilgal, fala Gilgal. Diga assim, segundo lugar, faz assim, segundo lugar, Betel. Terceiro lugar, Jericó. Quarto lugar, Jordão. De novo, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Foram 4 lugares que, na verdade, são 4 escolas na vida de um filho ministerial. Agora ele já estava sendo o filho ministerial que Elias havia chamado, porque Deus havia ungido. Só que aí ele não pegou e deu o microfone para Eliseu. Eliseu não começou a fazer milagre nenhum. Eliseu começou a fazer processos. Querido, escola ministerial, escola de formação de filho ministerial, tem que ter processos. Tem que ter tempo. Deus me ensinou algumas lições. A maior lição, talvez a primeira delas, foi com a minha filha mais velha. Eu tenho uma filha, eu tenho 2 filhas, mas a minha filha mais velha é um avião. Onde ela bota a mão, funciona. O que ela põe a mão para fazer, dá certo. Ela herdou muito meu espírito aguerrido. Oswaldo conhece bastante ela. Ela nunca entrou num trabalho que ela rapidamente não fosse promovida. Ela sempre foi uma menina temente a Deus. Ela era uma das ministras de louvor da nossa igreja. O pastor e a pastora conhecem ela. Hoje ela está em Portugal, pastoreando em Portugal. Mas essa filha sempre foi diferente. Ela estava sempre acima da sua idade. Se você tem um filho, que você olha ele, e você sabe que, se ele tem 10 anos, ele só gosta de lidar com gente de 15, sabe? Assim, você percebe, a cabeça dela é outra cabeça, né? A gente cai numa ilusão como pai. A gente quer antecipar processos. Porque você reconhece o que sua filha está fazendo. E eu cometi o erro de um pai que reconhecia o potencial da filha. E eu me lembro que o meu apóstolo me deu uma grande lição, pastor. Me deu uma grande lição. Eu lembro que ela tinha 11 anos de idade e ela era junior. E havia um retiro de adolescentes que podia fazer a partir dos 12. E eu era o segundo da igreja, vice-presidente, o principal mantenedor. Fui até o meu apóstolo. Ela queria demais, porque todos os amigos dela tinham mais de 12 anos. E aquela choradeira em casa: papai, eu quero ir, papai, eu quero ir, papai, eu quero ir, eu quero ir. Para piorar, a mulher fazendo coro. Ela tem que ir, ela tem que ir, ela tem que ir, ela tem que ir. Aquele dia eu entendi por que Moisés bateu na rocha. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo. 5 milhões de pessoas pedindo água, água, água. A hora que a mulher dele falou: quero água, ele falou: bateu. E eu fui bater na rocha. E meu apóstolo era uma rocha. Eu cheguei para ele com todo jeito. Eu falei: apóstolo, minha filha está com 11 anos, vai fazer 12 anos ano que vem. E ela quer muito retiro de adolescentes. Todos os amigos dela têm acima de 12 anos. O senhor sabe que ela é uma pessoa diferente? Eu falei: é verdade, ela é muito inteligente. Ela está acima da média dela. É. Que bom, posso matricular? Ela falou: não.
Mas por quê? Porque ele pegou e falou assim, cada fruto se dá na estação própria. Deixa ela curtir os 11, para depois ela curtir os 12. Eu falei, mas, repita comigo, cada fruto se dá na estação própria. Não tenta amadurecer filho à força. Se você não deixar o seu filho passar por algumas provas e facilitar a vida dele, você perde ele lá na frente. E aquele dia foi uma lição para mim, porque para mim não fazia sentido 1 ano. Mas eu sabia que Deus estava tratando, era de mim, não era dela. E ao longo da minha vida ministerial, eu tenho descoberto que pessoas com grandes chamados sempre receberão uma grande prova. Ouça, toda pessoa que tem um grande chamado, ela vai ter que ser submetida a uma grande prova de rejeição e de negação. Ninguém que tem um grande chamado tem a vida fácil. Ninguém que tem um grande chamado não vai ter que renunciar a si mais do que alguém. E eu me recordo que na igreja nós tínhamos uma moça que era desse tipo. Pensa numa moça prodígio. Uma moça, ela liderava o ministério infantil, ela evangelizava, ela fazia teatro. Sabe aquela menina que é presente do céu? Ela tinha 19 anos de idade, parecia que era uma pessoa madura de 35, 45 anos. Ela produzia mais do que a maioria dos pastores. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, olha, eu estou no meu 2º ano de publicidade, mas eu entendi em Deus que eu preciso ir para o seminário. Eu quero estudar. Eu falei, você já pensou aonde você quer estudar? Quero estudar nos Estados Unidos, em tal lugar. Eu falei, em que ano você está na faculdade? Ela falou, no 2º ano de publicidade. Eu falei, então eu tenho um acordo para fazer com você. Termina a sua faculdade e daqui a 2 anos arruma um emprego. E a hora que você tiver com a sua carteira assinada, ganhando dinheiro, com diploma na mão, e se você ainda quiser ir para o seminário, você chega na minha mesa, bota a carteira, bota o teu contrato de trabalho e diga, eu quero ser missionária. E eu dou um jeito de te mandar para onde você quiser. Não, 2 anos, não quero ter publicidade. O que eu vou fazer com publicidade? Aí eu dei uma de Silvio Santos, se você for, é por sua conta e risco. Eu só te envio a hora que você se formar. Ela começou a chorar, mas por quê? Por quê? Primeiro acabou o ímpeto, né? Eu falei, sabe por quê? Porque teu pai não é crente. O teu pai não é crente. E se você largar a faculdade, você vai criar uma ferida e vai criar uma inimizade entre teu pai e Deus, porque ele fala assim, Deus não deixou minha filha se formar. E o sonho de qualquer pai é ver o filho formado. Ainda mais um pai não crente. Então, por honrar o seu pai, você vai se formar, você vai arrumar um emprego. E se você arrumar um emprego e continuar com esse calor dentro de você, eu convenço seu pai. A mulher saiu de lá bufando. 2 anos e meio depois, ela marca o aconselhamento, chega na minha mesa desaforada. Pensa na menina desaforada. Botou a carteira de trabalho, terminei, pegou o diploma dela, terminei, agora eu quero ser missionária. Eu falei, ok, eu vou ter uma conversa com o seu pai. Aí chamei o pai dela para conversar. E contei toda a história. Eu falei, 2 anos atrás sua filha me procurou, porque ela queria ser missionária, e eu fiz isso, e isso. O homem começou a chorar na minha frente. O pai dela, duro, espírita, começou a chorar na minha frente. Ela falou assim, eu nunca esperei que um pastor fosse fazer isso. O que eu preciso fazer para ser membro dessa igreja?
Eu falei, você não precisa muita coisa não, só precisa agora que você me autorize a mandar ela para o seminário. Ele falou, agora o senhor pode mandar. Ela foi, hoje é bem casada, está no ministério, está resolvendo todas as situações. Assim, mas foi caso isolado? Não. O filho do meu pastor auxiliar, pastor Rogério, ele estava no 2º ano de engenharia, para o 3º ano de engenharia, e veio com a mesma conversa. Eu quero ir para o F-Hop. Eu falei, quer? Eu também quero que você vá. Mas primeiro você vai terminar a faculdade, vai arrumar um emprego, vai botar a carteira na minha mesa. A minha filha, quando foi fazer vestibular, minha caçula, falou, pai, eu não quero fazer vestibular, eu quero ser missionária. Eu falei, filha, quer ser missionária? Eu falei, mas eu quero que você faça a faculdade primeiro. Pai, eu não quero, eu sei o que eu quero. Eu falei, eu também sei o que Deus quer para você. Mas o que eu vou fazer? Faz qualquer coisa que você pode usar no campo missionário. Faz enfermagem, faz medicina, faz letras, faz o que você quiser. E a hora que você se formar, você vem e me entrega a tua carteira e eu mando você para estudar. Essa eu quebrei a cara. Porque além de se formar, ainda arrumou um outro trouxa que também tinha a mesma ideia. Vieram os dois com a carteira de trabalho, botaram na minha frente, e eu tive que pagar 4 anos nos Estados Unidos para eu estudar. Por que eu estou te contando isso? Toda escolha tem processos. Toda escolha tem processos. E Eliseu precisou passar por 4 períodos, cuja paternidade precisava tocar ele em algumas áreas. Pastor e pastora, ouça o que eu vou dizer para você. Na vida ministerial, esses quatro lugares têm a ver com 4 toques que nós damos para filhos ministeriais. Guarda o que eu vou dizer para vocês. O primeiro toque chama-se Gilgal. Todo filho ministerial precisa passar por Gilgal. O que marcava Gilgal? Gilgal é o lugar onde Deus mandou circuncidar, cortar a carne. Vira para alguém do lado e falou assim, cortar a carne. Diga assim, tocar na carne, ferir a carne, contrariar a carne, matar a carne. Não tem como um filho ministerial entrar no ministério se você não tirar a carnalidade dele. E a melhor maneira de tirar a carnalidade dele é tirando a prepotência do coração dele. Hoje um pouco menos, porque nós crescemos muito, mas todos os meus pastores de governo, quando entraram no ministério, tiveram que lavar banheiro, varrer, arrumar cadeira e trabalhar na tesouraria, todos. Quem já foi na nossa igreja, ou já ouviu o pastor Adson cantar e pregar? Pastor Adson, ele era um dos ministros de adoração da Renascer. Gravou 3 CDs da Renascer Praise. Uma voz incrível. E ele veio trabalhar com a gente. Depois de um certo tempo, marcou uma entrevista para conversar comigo, veio todo bonitinho, de calça branca. Só que um dia antes da entrevista, tinha tido uma enchente na igreja. E ele chegou para a entrevista. Aí veio conversar comigo. Ele já estava frequentando a igreja. Aí eu falei assim, olha, cara, hoje eu tenho uma tarefa para você. Hoje nós vamos lavar a cadeira, porque a enchente tinha subido 1,5 metro da igreja. E hoje eu preciso do dia inteiro para lavar a cadeira. Tem tempo para conversar com você não. Se quer entrar no ministério, vamos lavar a cadeira. E ele quer aquela calcinha branca dele. Lavou a cadeira 3 dias. Depois de 3 dias que ele lavou a cadeira, ministro de adoração da Renascer. Ele veio conversar comigo, conversamos. Eu falei, olha, eu tenho essa tarefa para você, tem essa, eu quero que você passe 1 ano e meio numa escola assim. E depois de 1 ano e meio você volta para ser ministro auxiliar de louvor. Mas eu sou ministro, eu tenho experiência, já gravei 3 CD. Eu falei, então vai para outro canto, cara. Aqui você passa pelo processo, não serve aqui. O que você fez lá fora, eu valido, te honro, mas vale o que você vai fazer aqui dentro. Não adianta você trazer um currículo vitae para mim,
Se você quer chegar aqui e cantar de galo, quem vive de ex é museu. Eis aquilo outro, ex-pastor, ex-bispo, ex-vice-deus, ex não sei o quê, eu já fui não sei o quê, eu já fui não sei o quê. Gente, detesta esse negócio de... Vai para o museu e bota um arquivo lá, ó. Para trabalhar, você vai ter que sujeitar a processos. E você precisa cortar a tua carne. Se você tem um grande potencial e acredita no que Deus te deu, faça o que te manda. Ai, meu Deus do céu. Se você acredita no que Deus te deu, faça o que o líder te manda, até que Deus convença o teu líder daquilo que Deus te deu. Agora você quer botar a goela abaixo o teu histórico escolar? A tua experiência ministerial? Você vai ter que provar na casa que você é filho. Porque mais do que suas mãos, o que vale é o seu coração. Na nossa igreja, nós temos alguns critérios. Para servir no ministério tem que ter caráter, primeiro C, compromisso, segundo C, terceiro competência e quarto compatibilidade. Se você não tem os 4 C, pode servir em qualquer lugar, na igreja não serve para servir. E você só cria caráter, compromisso, competência e compatibilidade servindo. Certo dia, uma mãe chegou para Jesus e apresentou o currículo dela. Meu filho, meu filho é melhor que essa galera aí. Põe um filho meu à sua direita, outro filho à sua esquerda. Jesus falou assim, neca de catibiribe. O maior tem que servir. Primeiro lugar que um filho ministerial precisa passar é Gilgal. Gilgal é o lugar onde a gente mata a carne da gente. Onde a gente mata o orgulho da gente. Gilgal é o lugar onde você aprende a servir, não pelo lugar que te dão, mas pelo lugar que Deus tem no teu coração. Eu vou repetir. Você não serve as pessoas, você serve a Deus servindo as pessoas. Eu vou repetir. Você não serve as pessoas, você serve a Deus servindo as pessoas. Quem serve pessoas nem sempre serve a Deus. É sério o que eu estou dizendo. Tem gente que serve pessoas porque quer fazer média, quer promoção. Agora, quando você serve a Deus, você serve a qualquer um. E serve em qualquer lugar. Então, o primeiro lugar que o filho ministerial precisa passar é cortar a carne. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Carne. Tome a sua cruz. Carne. E aí você me segue. E aí você me segue. Deus é especialista em matar ego. Gilgal é lugar de pegar o ego e botar ele no lugar dele. O segundo lugar pelo qual eles passaram chama-se Betel. Betel, Gênesis capítulo 28, vai falar a respeito da experiência de Jacó em Betel. A Bíblia diz que Jacó estava andando e chegou em Betel. Ele encontrou um lugar onde ele estava repousando a sua cabeça. E ele dormiu. E ele teve um sonho. E nesse sonho tinha uma escada, fala comigo, que subia, diga assim, que os anjos subiam e desciam. Olha para alguém e fala assim, é diferente do anjo que desce para subir. Você vê em Daniel o anjo descendo para dar recado. Em Jacó não. Os anjos estavam ali na terra e subiam e depois desciam. Isso faz toda a diferença na experiência. Porque Betel é um lugar de experiência com Deus. Experiências com Deus tem quando você tem uma palavra de Deus e agora a sua carnalidade é pega e é levada ao céu.
Diga assim: subiu Jacó, desceu Israel. Ah, não, você não entendeu. Você não entendeu. Enquanto Jacó não subir, Israel não pode descer. Jacó é enganador, Israel é príncipe. Até aquela experiência, ele era chamado de enganador. Betel é um lugar onde transforma a sua experiência humana num propósito espiritual. Então, a segunda coisa e o segundo lugar que um filho ministerial é treinado é em Betel. Esse filho precisa ter experiências com Deus. Esse filho precisa mudar tudo aquilo que dentro dele ainda não está formado. O filho ministerial, ele vai ter muitas virtudes, mas ele ainda tem algumas coisas que precisam ser transformadas pelo céu. Não é só aquilo que ele conseguiu na terra. Então, Betel é um lugar onde você tem experiência com a voz de Deus. Betel é um lugar onde você se torna mais espiritual. Betel é um lugar onde você aprende a disciplina espiritual. Betel é um lugar onde você dá valor à palavra de Deus. Betel é um lugar onde você cria disciplinas de oração, disciplinas de estudo bíblico. Querido, não existe filho ministerial que vai dar certo se ele não tiver uma experiência em Betel. Desculpa os chamados. Eu conheço muita gente que tem um chamado incrível, mas não lê a Bíblia. Tem gente que tem uma voz linda, mas não ora. Tem gente que tem um espírito incrível de serviço, mas não tem comunhão com Deus. Aí você serve com teu esforço, com teu talento. Só que Deus quer mais do que o teu talento, Deus quer o teu coração. Filho meu, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. De lá ele vai para Jericó. Aquele Jericó é um lugar incrível. Jericó é um lugar incrível. Gente, Jericó é fantástico. Jericó é quando você aprende a vencer as muralhas que surgem na sua vida. Eu não aguento filho ministerial frouxo. Na primeira muralha que tem, eu vou desistir. Me perseguiram. Falaram mal de mim. O pastor não me deu oportunidade. Ai, meu Deus do céu. Criou um murinho, pronto, o cara não anda mais. Olha para alguém e fala assim: Jericó é lugar de derrubar todos os muros que qualquer pessoa levanta. Queridos, não tem ilusão, cara. No ministério, sempre vai ter alguém levantando um muro para você ir para frente. Jericó é o lugar onde você vai ter que aprender a lidar com a oposição. Vai ter que aprender a lidar com a crítica. Vai ter que aprender a lidar com solidão. Ouça isso, ouça. Enquanto você não aprender a lidar com a solidão, com a rejeição, com a ingratidão, com a falta de reconhecimento, você nunca vai ser ninguém. Pastor, mas fulano não gosta de mim. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Se alguém falou assim: pastor, tem uma pessoa que acha que o senhor não vai com a cara dele. Eu falei: é mesmo? Eu falei: por quê? Vou contar uma rápida história para você. Esse rapaz, há uns anos atrás, ele me procurou com a mesma história de que tinha um chamado ministerial. E eu fiz com ele o que eu fiz com a minha filha, o que eu fiz com a Fernanda, o que eu fiz com o Guga, o que eu fiz com todo mundo. E o menino ficou bicudo. Até que a mãe dele me procurou. A mãe dele contou uma história e falou assim: pastor, eu acho que meu filho devia ir por isso. Eu falei: olha,
Eu não tenho problema, se essa é a tua palavra, você é mãe dele, não vai ser eu que vou impedir, mas para mim não é tempo. Entendeu? Mas já que a senhora está querendo, não tem problema, eu faço indicação. Não tem nada contra a idoneidade dele, a integridade dele, só não sinto no espírito que é a hora dele. E ele foi. Passou um ano lá em Florianópolis. Depois de um ano ele voltou. Tocando violão, cantando, sala de oração, tudo. Igual um passarinho. Aí veio me dar relatório. Pastor, foi uma bênção, graças a Deus eu fui, fiz isso, fiz aquilo outro. E eu quero voltar. E eu falei assim, se não era para mim, não era hora de você ir, muito menos hora de você voltar. Mas por quê, pastor? Eu falei, cara, você foi porque sua mãe pediu e ela é autoridade sobre a sua vida. Mas você é um garoto novo, cheio de potencial, com um chamado incrível. Mas você é criança. Você precisa ter uma experiência de vida. E se depender de mim, eu não mando você de volta. E o bicho remoeu de um lado, remoeu do outro, foi para a mãe dele de novo. Quando a mãe dele bateu, eu falei, eu não mando ele. Eu não dou carta. Vai catar outra igreja, outro pastor, eu não vou dar carta para ele. E sem minha carta, ele não entra lá. Interessante que o pessoal da FEOP tudo me conhece, já mandei mais de 15 para lá. E ele já sabe exatamente qual é o meu critério. Aí ficou bicudo, ficou na igreja. Passava por aí. Tem 1 ano e meio. Anteontem ele mandou um texto para mim. Ele tem tempo que ele já está melhorando, já está tocando na igreja. Anteontem ele mandou um texto, pastora. É uma pena que o texto é longo, eu não posso colocar aqui. Ele disse assim, apóstolo, eu quero lhe agradecer. Há 1 ano e meio eu fiquei com muita raiva do senhor. Porque o senhor não me mandou de volta. E eu falei para ele, vai fazer uma faculdade. Vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Você é muito novo, tem muito tempo sem ir para o ministério. Ele falou assim, eu fiquei com raiva, arrumei um emprego. Hoje já tive 3 promoções, estou abrindo uma empresa, vou me casar no mês que vem, e eu quero lhe agradecer porque o senhor foi voz de Deus na minha vida. Sabe, queridos, filho, você não tem que fazer o que ele quer, tem que fazer o que ele precisa. Se qualquer murinho que levanta, você para, você é criança. Se qualquer crítica que te faz, você desiste, você é fraco. Se a primeira invertida que você toma, você fica bicudo, você precisa de um psicólogo. Vai orar, criatura. Vai orar. Esses dias eu falei para uma pessoa, se você não aguenta a crítica do seu líder, imagina quando o diabo começar a te pegar no teu pé. Jericó é lugar de vencer muralhas. É lugar de fortalecimento espiritual. É lugar de fortalecimento emocional. Não tem como ter um líder fraco no ministério. Não tem como ter um líder carente no ministério. Não tem como ter um líder dodói no ministério. Não tem. Só dá trabalho. Querido, eu tenho 27 pastores de tempo integral hoje. Eu vou repetir. Eu tenho 27 pastores de tempo integral. E eu dificulto. Todos eles passaram por processos. Eu tenho um time de pastores emergentes. São 8 casais. Oswaldo é um desses, junto com a esposa dele. Pessoas que eu treino para o ministério. Tenho uma reunião sistemática com eles. Preparando para a vida ministerial. Eu não gosto de gente fraca. Eu entendo que existem situações que você precisa vencer. E Jericó é lugar de vencer muralhas.
Agora, sabe o que é o melhor de Jericó? Fala assim, é que muralhas não se derruba com a boca. Muralhas se derruba calado. Eu não aguento gente que está passando por prova e está... Parece Mutli. Fica reclamando. Parece aquele cachorro do Dick Vigarista. Último lugar, Jordão. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Olhe para alguém e diz assim, só quem é pai cria processos. Diga assim, quando o líder não é pai, ele facilita processos. Mas quando o líder é pai, ele arrocha, ele aperta. Forja o caráter. Último lugar é Jordão. Uma das marcas do Jordão é que o Jordão é a última etapa para você passar para o outro lado. Jordão é o último lugar onde Eliseu foi provado. Depois que ele passou pelo Jordão, ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Mas ele só fez o dobro do milagre porque ele passou por todas as etapas. Ele ouviu o pai dele. Ele passou pelo processo de paternidade, de treinamento de paternidade. Eu gosto de pensar, e para mim isso é importante, eu vou começar a concluir essa mensagem. Esse aqui eu falo mais uma hora. Ainda não está na hora de gastar tanta energia. Terça-feira eu tenho uma quimioterapia, esteja orando por isso. Jordão é diferente do Mar Vermelho. Olha para alguém e fala assim, você sabia a diferença entre a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Jordão? Diga assim, no Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, levanta a vara, toca a água e vai dormir. Diga assim, e numa noite inteira, soprou um vento e de manhã o mar estava aberto. Se você nunca leu isso, está em Êxodo 14. Moisés, quando tocou na água, a água não abriu. Isso é coisa de Hollywood. Êxodo 14 diz que quando ele tocou na água, veio um vento que soprou a noite toda. Jordão, Mar Vermelho, é um lugar onde você faz o que Deus te mandou, vai dormir e de manhã acontece. Jordão, Mar Vermelho é um lugar que você faz o que Deus mandou e Deus faz o resto. A travessia do Mar Vermelho é essa. Depois vai lá em Êxodo 14. Moisés toca na água. Se não me engano, Êxodo 14, 21. O vento sopra a noite toda, ele está dormindo. E de manhã estava aberto o mar. E ele passou a pé seco. Quando ele terminou, ele não fez nada, o mar fechou sozinho. E ninguém morreu. Isso é a travessia do Mar Vermelho. Adivinha quem estava nesse grupo? Fala assim, Josué. Agora Josué é o líder. E Josué chega no Jordão, e Deus fala, atravessa o Jordão. E a Bíblia diz que o Jordão estava lotado, cheio de água. Aí Deus fala assim, Josué, atravessa. Josué tinha na memória a travessia do Mar Vermelho. O que você teria feito? Pega o cajado, toca na água e vai dormir. Só que ele falou assim, não, o Jordão é diferente do Mar Vermelho.
Porque Jordão, você vai entrar numa nova fase do teu ministério. No Mar Vermelho, você entrou no deserto. No Jordão, você entra no propósito. O Mar Vermelho te lançou para o deserto. No Jordão, você entrou no propósito, na terra prometida. E o que acontece ali em Josué? A Bíblia diz que Deus fala assim, é diferente. Para atravessar o Jordão, agora você vai ter que pegar a arca, colocar no ombro dos sacerdotes, e os sacerdotes vão ter que pisar na água. No Mar Vermelho, a Bíblia diz que ninguém molhou o pé. Mas no Jordão, era diferente. No Jordão, os sacerdotes botavam a arca aqui, e eles começavam a precisar andar. E você vai andando no rio, e a Bíblia diz que quando eles pisaram na água, não aconteceu nada. Eles não viram nada. O texto ali em Josué diz que Deus cortou a água na fonte. Presta atenção. Deus foi lá na mina de água. Eu fui onde nasce o Jordão, Israel. Deus foi lá na nascente, interrompeu a água na nascente. Só que o lugar onde eles estavam atravessando era muito distante da nascente. Ou seja, mesmo Deus ter interrompido a água lá, a água não esvaziou aqui. Você está comigo? A água parou de abastecer, mas continuou. A Bíblia diz que os sacerdotes tiveram que botar a arca, Oswaldo, no ombro e começar a caminhar. Aí caminha um pouco, a água está no tornozelo. Caminha um pouco, a água está no joelho. Se eu fosse eles, assim, mas Deus, e aí, não vai abrir não? Não vai abrir não? A Bíblia diz que, de repente, quando a água já estava próximo de chegar a um lugar insuportável, o rio começou a baixar. Sabe, querido, atravessar o Jordão, agora não é Deus fazendo por você, é você fazendo porque crê. No Mar Vermelho, você anda porque viu. No Jordão, você anda porque creu. Eu vou repetir. No Mar Vermelho, você atravessa porque viu o mar se abrir. Mas no Jordão, agora você já venceu Gilgal, já venceu Betel, já venceu Jericó. Agora no Jordão, você está debaixo de uma palavra. E não importa se a água está no joelho, está no tornozelo, está aqui. Deus falou, vai dar certo. Deus falou, vai dar certo. Deus falou, vai dar certo. Eu já venci muralha, eu já cortei minha carne. Eu já tive uma experiência com Deus. Agora eu vou atravessar. Queridos, paternidade. E eu encerro aqui. Paternidade não é facilitar a vida de filho. Paternidade é treinar filhos, é cobrir os filhos, para que no processo ele possa amadurecer. E se amanhã você faltar, ele já foi treinado por você. Fique em pé, por gentileza. Você sabe por que Davi foi escolhido e não um dos seus irmãos? Pelas mesmas razões. Jessé tinha 8 filhos. 7 estavam em casa, só Davi estava trabalhando. Todos os filhos de Jessé eram murmuradores, covardes, que não conseguiam ir para a guerra. E ele só trabalhava para os outros ver. Davi trabalhava sem ninguém ver. Davi falou, eu já matei o leão, ninguém viu. Eu já matei um urso, ninguém viu. Só vou matar esse gigante aos olhos de vocês, porque não tem outra alternativa. Eu não preciso que as pessoas vejam, eu preciso que Deus veja o que eu estou fazendo. Você recebeu essa palavra?
Feche seus olhos, por favor. Põe a mão no seu coração. Pai, aqui estamos nós, ó Deus, clamando por um toque do Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a escolha soberana é do Senhor. Mas nós podemos dizer, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Assim falamos com Isaías, envia-me a mim. Há no nosso coração a disposição de te servir. Há no nosso coração a disposição de ser enviado pelo Senhor. Senhor, mostra-nos, ó Deus, para as pessoas a quem o Senhor tem para cuidar de nós. Dá-nos pais espirituais verdadeiros. Dá-nos líderes com coração paterno. Não somente pessoas que nos cobrem, mas pessoas que nos apontam para o propósito. Pai, nessa noite, eu coloco a vida de cada vocacionado nesse lugar. Eu coloco a vida de cada homem e mulher, cujo coração arde pelo chamado ministerial. Eu declaro, ó Deus, que o Senhor nos prepara e nos forja para a batalha. Ajuda-nos, ó Deus, a viver os processos. E nessa noite, eu declaro que aqui estamos escolhidos para essa geração. Aqui estão os filhos que se sujeitarão a processos para se colocar à disposição. Filhos de honra,
filhos com chamado, filhos que vão aprender antes de fazer. Pai, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar a vida do pastor Emerson, da pastora Cátia. Eu quero abençoar toda a equipe, todo o ministério, esse lugar físico que eu não tinha vindo ainda. Eu abençoo e declaro consagrado mais uma vez. Eu abençoo e declaro que a mão do Senhor seja favorável sobre vocês e profetizo um crescimento extraordinário em nome de Jesus. Eu libero filhos ministeriais verdadeiros, genuínos, filhos que se sujeitarão ao coração do Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.